Olá pessoal, como vocês estão? Gente, hoje é a nossa sétima aula do nosso curso de crochê básico, é fácil. E hoje nós vamos aprender a fazer o ponto picô, tá? Vamos aprender a fazer um ponto picô com 3, com 5 correntinhas, né? Vamos aprender as variações, perfeito? Lembrando que nós estamos aprendendo a prática e a teoria também, né? Nós vamos desenhar no final da nossa aula o símbolo do ponto, tá? Para termos uma melhor fixação aí do que a gente está aprendendo. Então vamos lá, para essa aula eu vou utilizar aqui uma base que eu já fiz, tá? Vocês podem utilizar uma base redonda qualquer. Se você não aprendeu ainda como fazer uma base de crochê redonda, você pode ver a nossa quinta aula, certo? Nós aprendemos lá como fazer uma base redonda. Então eu vou utilizar essa aqui que eu já deixei aqui mais ou menos pronta. Já fiz algumas folhinhas. Nós vamos aprender a fazer esse bico, tá? Todo com ponto picô, certo? Então a gente já vai praticar aí o ponto picô e aprender a fazer esse bico. Para isso, eu estou utilizando uma linha para amigurumi, ó. Você pode utilizar uma linha aí da sua preferência. E estou utilizando uma agulha de 2,5 mm, perfeito? Além disso, eu vou utilizar também uma agulha para tapeceiro, ó. Para nós fazermos um acabamento aqui nesse porta-copos, certo? E vou utilizar um segundo barbante aí para diferenciar as cores, certo? Nesse acabamento. Então vamos lá. Aqui eu já fiz a maioria das folhinhas. Eu deixei duas aqui para nós fazermos juntos, tá? Os pontos picôs. Então eu estou aqui no começo da minha folhinha, veja. Eu vou fazer o meu primeiro ponto picô aqui, são 3 correntes. Vou fazer um picô com 3 e depois fazemos com 5 também. Então, subo 3 correntes. Venho aqui nessas duas alcinhas, ó, do primeiro ponto que eu fiz aqui e vou prender o meu ponto picô aqui. No gráfico, você vai encontrar o ponto picô finalizado com ponto baixíssimo, tá? Via de regra é com baixíssimo. Aqui eu vou finalizar com ponto baixo, certo? Só para esse trabalho aqui especificamente. Então, eu venho aqui no próximo ponto, pulo uma correntinha de base, no próximo ponto eu prendo o meu ponto picô. Então, veja, aqui eu fiz um ponto picô com 3 correntes, certo? Agora eu vou fazer um segundo ponto picô. Subo 3 correntes, venho aqui no ponto baixo que eu fiz aqui na base, pego as 2 correntinhas, veja, da frente do ponto, ó, certo? Opa, escapou. Aqui. Então, pegando aqui as 2 alcinhas da frente do ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui, finalizando o meu ponto picô e prendo ele aqui no próximo ponto alto de base, pegando as 2 alcinhas de cima do ponto. Então, meu segundo picô, certo? Repito novamente, 3 correntes, prendo aqui pegando as 2 alcinhas desse ponto baixo aqui que eu fiz na base, prendo nele com um ponto baixo, lembrando que o picô é com um ponto baixíssimo, aqui eu estou prendendo com baixo, certo? Venho aqui, prendo o meu ponto picô no próximo ponto de base, veja, certo? Então, vou fazer mais um picô, essas folhinhas são com 9 pontos picôs, certo? Então, aqui eu faço mais um picô com 3 correntes e prendo aqui no próximo ponto. Então, eu fiz 4 pontos picôs aqui, ó. Agora, eu vou fazer um ponto picô com 5 correntes, tá? Vou subir 5 correntes. Repito o processo. Prendo ele aqui nas 3 alcinhas, ó, do ponto baixo que eu fiz para começar. Faço um ponto baixo e prendo aqui no próximo ponto. Pulo uma correntinha na base e prendo no próximo ponto. Então, aqui eu tenho um picô com 5 correntes, perfeito? Agora, eu vou fazer mais 4 picôs aqui, ó, de 3 correntes. Subo 1, 2, 3, prendo aqui nas 2 alcinhas do ponto de base com um ponto baixo. Eu estou prendendo o picô com um ponto baixo, mas via de regra é um ponto baixíssimo que você vai usar aqui
para finalizar o seu picô. Prendo com um ponto baixo na base, subo 3 correntes, vou repetir aqui até terminar a folhinha agora com pontos picôs de 3 correntes, certo? Venho aqui, prendo no próximo ponto. Aqui eu tenho 2 picôs, vou fazer mais 2. 1, 2, 3. Venho aqui nas 2 alcinhas aqui, ó, da base do ponto, das 3 correntes, e prendo com um ponto baixo, prendo aqui um outro ponto baixo. Agora eu vou fazer o meu último picô. 3 correntes, prendo aqui nas 2 alcinhas do ponto baixo, da frente do ponto baixo que eu fiz para prender o ponto. E prendo aqui na última, ó, antes desse ponto baixo da divisão das folhas, eu pego as 2 alcinhas de cima do ponto e prendo o meu ponto picô aqui, certo? Vejam. Então, aqui eu tenho uma folhinha com 9 pontos picôs, certo? Veja. Agora, para a última folhinha, ó lá, eu vou pular direto aqui para o próximo ponto, que é o primeiro da próxima folhinha, e vou fazer um ponto baixo aqui em cima dele. E vou repetir o processo. Faço 3 correntes para fazer o meu primeiro ponto picô. Venho aqui na base, onde eu fiz o ponto baixo para começar, ó, e vou prender aqui com um ponto baixo. Poderia ser um ponto baixíssimo também, tá? Então, eu venho aqui e prendo no próximo ponto com um ponto baixo e repito o processo. Vou fazer mais 3 pontos picôs com 3 correntes. É muito simples, né? O ponto picô não tem segredo, não. Venho aqui, prendo. Dá todo um charme, né? O ponto picô. Todo um charme aí nos bicos, nos acabamentos dos trabalhos. A gente pode fazer futuramente um suplá com esse bico aqui, tá? Com esse modelinho. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que a gente grava uma aula ensinando aí a fazer um suplá no modelo russo com esse bico, tá? A gente tem um modelinho muito legal e a gente pode compartilhar com vocês. Deixem aí nos comentários. Então, vamos lá para o nosso 5º picô, agora com 5 correntes, perfeito? 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui na base, pego aqui as 2 alcinhas da frente do ponto baixo, prendo no próximo ponto, com um ponto baixo. Vejam. Repito os 4 pontos picôs com 3 correntes. Prendo aqui as 2 alcinhas, vou prender aqui, faço um ponto baixo aqui, certo? E no próximo ponto alto de base, pegando as 2 alcinhas de cima, eu prendo aqui com um ponto baixo. Repito, já estamos finalizando os nossos pontos picôs. Perfeito, pessoal? Então, acho que aqui deu pra gente fixar bem aí como fazer um ponto picô, tá? Aqui nós fizemos um picô com 3 e com 5 correntes, nós aprendemos aqui. E estamos prendendo, finalizando ele com um ponto baixo, mas no gráfico nós vamos achar com um ponto baixíssimo, tá? Conforme nós demonstramos aí no começo. Então, agora nós vamos fazer o nosso último ponto picô. Prendemos aqui, pegando as 2 alcinhas de cima do ponto. E viemos aqui na última alcinha, ó, no último ponto de base, prendemos aqui. Agora, nós vamos prender com um baixíssimo para finalizar o nosso trabalho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui onde nós começamos, tá? Então, aqui nós viemos e fazemos um baixíssimo aqui. Eu vou finalizar com a alça para trás, tá? Então, vou soltar aqui, ó, para ficar mais fácil na hora da gente fazer o acabamento. Vou puxar aqui e vou fazer uma correntinha aqui só para ele não soltar. Perfeito? Então, veja, temos aí o nosso trabalho, nosso bico
com pontos picô. Olha lá, certo? Fica bem legal, né? Então, você pode usar aí esse bico para vários trabalhos redondos, trabalhos retangulares. E aí é muito simples de fazer, certo, pessoal? Agora, vamos fazer um acabamentozinho, conforme eu falei para vocês. Aqui muito tranquilo também, ó. Nós vamos utilizar essa linha, vamos fazer 70 correntes, tá? Muito simples aqui, uma laçada inicial. Nós também ensinamos aqui no nosso curso, nas primeiras aulas, como fazer uma laçada inicial e também as correntinhas, tá? Se você não viu, dá uma olhadinha lá no nosso canal. Aqui no nosso canal, né? Lá não. Ó, então vamos lá. Laçada inicial e vou fazer aqui 70 correntes, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 80. Vamos fazer 80 correntes. 5, para não ter risco de faltar, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vamos lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 36, 40. Então, vamos fazer mais 40 aqui, certo? Vinte e três, 24, 25. Então, 65, 6, 7, 8, 9, 10, 70. Fizemos 70. Vamos fazer mais 10. Perfeito? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, veja. Aqui nesses espacinhos que vocês estão vendo aqui, ó, nós vamos transpassar aqui a nossa correntinha, perfeito? Dá um efeito muito legal. Então, uma técnica aí para vocês utilizarem nos trabalhos de vocês, certo? Então, para isso, nós vamos passar aqui, ó, a nossa agulha de tapeceiro. Vamos utilizar ela aqui, ó. A gente pega a pontinha, gente, da laçada e passamos aqui. Vou passar aqui para não soltar. A gente vem aqui no início do nosso trabalho, certo? Vamos começar assim. A gente começa com a agulha para trás, tá? Para fazer o acabamento depois, fica melhor. Então, vamos transpassando a nossa agulha em zigue-zague, veja, certo? Você insere a agulha por trás e vai alternando aqui, ó. Então, vamos alternando aqui. Certo? Passado a primeira folhinha, nós vamos segurar aqui para não soltar e vamos puxar toda a nossa correntinha. Vamos passar para cá. Para não ter risco de faltar, eu não finalizei o ponto aqui, vejam, tá? Se a gente achar que vai precisar de um pouquinho mais, a gente pode fazer ali sem problema. Então, vamos lá. Vamos continuar em zigue-zague aqui, ó. Certo? A gente poderia fazer isso com a mão, mas veja que com a agulha para tapeceiro fica muito mais prático, ó. Então, vamos lá.
Continuamos aqui. Certo? Vejam, ficando bem legal, né? Tá? Então, vamos lá. A gente continua transpassando aqui. Se precisar fazer mais correntinha, a gente faz mais, que aí depende muito do tamanho do trabalho que você está fazendo, tá? E no meu caso aqui, a gente vai precisar de um pouquinho mais, ó. Certo? Ó lá. Perfeito? Então, vamos lá. Eu vou fazer mais... Ó, aqui vai dar pra minha folhinha, então eu vou fazer mais aqui 10 correntinhas, tá? Então, vamos lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. E aí, como que a gente faz? Aí você segura aqui e puxa. Ela vai vir aqui, ó. Certo? Veja. Pronto, tá no limite aqui já. Então, por isso que eu não finalizei, não fiz o arremate lá da nossa corrente, tá? Senão ela não teria dado aqui, né? Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Vamos transpassando. Veja aqui. Você pode fazer isso também com fita de cetim, tá? Fica muito legal. Um acabamento assim bem charmoso. Então, vamos aqui, estamos finalizando a nossa última folhinha, certo? E aqui. Vamos puxar aqui. E pronto. Certo? Olha lá. Que aqui o fundo tá branco, aí não dá pra ver muito bem, né? Mas fica assim, ó. Perfeito? Então, agora, pra gente fazer o acabamento, eu vou soltar aqui a minha correntinha. Aí, soltei. E aí, você vem aqui, ó, e a gente prende aqui atrás, tá? Onde tem o arremate, ó, você regula o tamanho, sem problemas. A gente vai vir aqui e vai prender ele aqui, ó. Pode utilizar até tirar esse daqui para ficar mais visível. Então, vamos arrematar aqui. Você pode cortar agora. Vamos cortar o nosso fio. Deixa eu pegar a minha tesoura aqui. A gente corta aqui, ó. Certo? E
finalizamos aqui, pessoal. E depois é só fazer o corte aqui, prontíssimo, prontíssimo. Vejam aí como é que fica, tá? Se tem um fundinho de uma outra cor, dá pra gente visualizar melhor, olha, o acabamento. Perfeito? Então, qualquer dúvida, mandem aí nos comentários se gostarem. Curtam, compartilhem, perfeito? Então, até a nossa próxima aula. Lembrando que temos aula todos os dias, a partir das 14 horas, aulinhas de 30 minutinhos, tá? Para não cansar. E na próxima aula aí a gente aprende aí os novos pontos, né? Ou podemos já colocar em prática aí o que a gente aprendeu até aqui. Também vamos aprender na nossa aula ainda, fazemos uma base retangular, tá? Como fazer um trabalho quadrado perfeito, né? Que não entorte, tá? Nós vamos ver isso ainda. Até nossas últimas aulas, perdão, nós vamos produzir um tapete, né? Conforme aquele do modelinho das primeiras aulas que nós mostramos aqui. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau!